Olá, nós estamos no nosso podcast Mais Verdade e Vida, hoje com a presença ilustre do reverendo Juliano Balbino, da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Reverendo, muito obrigado por estar aqui conosco para esse podcast muito especial. O que esperar de 2026? Pois é, para mim é uma alegria estar aqui com vocês para conversar a respeito de alguns assuntos que eu julgo ser relevantes. Nós estamos começando aí a jornada de mais um ano e o que nós esperamos é viver dentro da perspectiva que Deus estabeleceu para nós. É certo que vivemos um tempo um tanto complexo, mas nós somos chamados para nos mantermos fiéis diante desse cenário que nós estamos vivendo. Então a nossa perspectiva é boa, não é? Mas também desafiadora. Mas estamos aí na expectativa boa de continuar fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer nesse ano que inicia. Muito bom, muito bom. E nós temos notícia boa, ganhadora que fez o comentário na nossa última live. Isso mesmo, mais uma vez, Eliette Bispo. Nossa irmã Eliette Bispo ganhou ali o mimo. Sabe quanto que é o mimo? R$100. Esta irmã abençoada, é um mimo de R$100. Você pode ganhar também. Coloque aqui nos comentários o que você espera de 2026. Mas coloca aquelas coisas boas, que tem muitas pessoas, né, reverendo, que tem um pessimismo, parece tão forte, carregado dentro de si, que só vê coisa ruim. Coloque para você o que você espera de você em 2026, ao final de 2026, quem você espera ser, o que você espera alcançar. E os melhores comentários vai estar concorrendo aí a um mimo muito especial no nosso próximo podcast. Coisa boa, né? Opa! Reverendo, não sei se o senhor conhece, acho que é bem recente, muito novo, o livro do reverendo Heber Carlos Campos, O Plano de Deus para o Mundo. Ele fala sobre o governo de Deus. E nós estamos aqui no nosso link abaixo, entre lá, você vai ter o link para você adquirir este livro. Nós estamos aí falando sobre o que esperar para 2026. Nada melhor do que ter um bom livro do reverendo Heber Carlos Campos, o Heber Pai, para estar lendo em 2026 falando sobre isso. Entra no nosso link aqui abaixo, você vai encontrar pelo Mercado Livre e chega rapidinho na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Reverendo, o senhor é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde há quanto tempo? Pois é, eu estou na Segunda Igreja já, inclusive esse mês completa 10 anos que eu estou na Segunda Igreja, então eu cheguei aqui em janeiro de 2016, então agora completou dia 4 de janeiro, 10 anos. Uma década, né? Que Deus tem me conservado aqui, pastor da Segunda Igreja. Tem sido um momento gostoso, uma bênção pastorear essa igreja maravilhosa. Muito bom. Rio Verde agora sendo a segundo maior PIB do estado de Goiás, né? Eu vi isso. Mas, além da questão financeira, são as pessoas. Uhum. O que o senhor viu diferencial assim, no povo rioverdense aqui? Alguns chamam carinhosamente de abobrense, né? Mas é o povo rioverdense, estimados que nos receberam assim com tanta alegria. Paz, há uma identificação muito grande. Eu sou mato-grossense de origem, né? Então, nasci nosso concorrente aqui da soja. Na tão... glamurosa Guiratinga, lá no interior do Mato Grosso. Fui para o seminário em Goiânia, então assim, a cultura goiana já é algo que eu vivencio desde a época do seminário, né? Eu estudei 4 anos no seminário de Goiânia, depois fui para Minas Gerais, que é um estado vizinho, mas a cultura goiana é uma cultura maravilhosa, as pessoas são pessoas maravilhosas, então assim, a dificuldade na adaptação não foi uma dificuldade muito grande, dado a essa receptividade muito boa do goiano, esse calor do goiano. Então, viver nessa terra é um deleite para mim, né? Minha filha nasceu aqui, né? Então, também já tem uma goianinha dentro de casa. Já come aquela pamonha bem gostosa. E rói um piqui que você vê. Eu acho que a gente já conhece todos os lugares que vende uma boa pamonha aqui em Rio Verde, né? Coisa boa. Inclusive, do lado da minha casa tem ali uma pamonharia. Boa. Também do lado ali, ó. Coisa e boa. também uma pizzaria. Opa, Rio Verde tem que passar por lá, então. Tá cheio de coisas boas. Tá convidado, Heavy. Muito bom mesmo. Heavy, qual a expectativa, né, no cenário nacional? As pessoas estão inquietas. 2026
É ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano que muita gente vai ganhar um emprego novo, vai entrar numa nova empresa, gente que vai vir para Rio Verde, tantas mudanças em 2026. Mas eu sei que algumas coisas estão aí no radar da nossa consciência. O que o senhor vê mais de importante, relevante nesse cenário nacional hoje para nós cristãos e para o povo de uma forma em geral? Pois é, tirando aí a Copa do Mundo, né? Se o Neymar vai ou não vai, mas nós estamos aí às portas de uma eleição. Comenta aí se Neymar vai ou não vai. Desculpa, eu tenho que pegar. Comenta aí, vai ou não vai Neymar para a Copa? Eu acho que não vai não, mas vamos lá. Eu também acho que não. Mas eu acho que um evento marcante, Herbert, agora nesse ano, são as eleições, né? Então nós vivemos um cenário que eu julgo ser um tanto até assim espinhoso, dado ao momento político que nós estamos enfrentando, né? As polaridades políticas. E quando eu penso nessa questão, naturalmente a igreja ela está vivendo diante desse campo e diante desse cenário, né? Recentemente nós estávamos até estudando na igreja, no curso da escola dominical, como é que o cristão ele deve se posicionar politicamente diante desse estresse político que nós estamos vivendo, né? Eu me lembro muito do que os reformadores diziam, sobretudo Calvino, quando eles falavam que a igreja ela precisa ser a consciência do Estado, né? O que seria essa consciência do Estado? A igreja ela foi chamada também para orientar o Estado naquilo que se refere às questões morais. Então é interessante porque Calvino ele dizia o seguinte: nós vivemos dentro de uma esferas de soberania. Então, o Estado ele é uma esfera, né? E a igreja é uma outra esfera. Então, há uma relação entre as duas esferas, mas uma esfera não tem autonomia sobre a outra. Então, o Estado ele não pode trazer determinações à igreja ou forçar a igreja a fazer aquilo que a palavra de Deus reprova. Da mesma forma que não é função da igreja estabelecer quem vai ser o presidente, ou vereador, ou governador, não é? Embora tenha essas esferas de ação, de responsabilidades, de soberania, Kuyper falava muito bem disso, né? Mas nós precisamos entender que há uma relação. Qual é essa relação? A relação de que a igreja foi chamada para ser a consciência do Estado, e isso também implica em o cristão se relacionar com a política de maneira que a palavra de Deus orienta. Então, de forma mais prática, nesse cenário que nós vamos viver esse tempo, o que a igreja foi chamada para fazer? Para ter uma relação com a política, sim, ok? Nós não somos aculturais, mas envolver de uma forma responsável e bíblica. Ser a consciência no Estado no sentido de qual é o candidato que você vai escolher? O que esse candidato se propõe a fazer em termos morais? As propostas de governo contradizem aquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade, não é? Esse governante, ele, com as suas formas de pensar e governar, ele há de trazer malefício para a igreja de Cristo? Eu acho que são coisas que são pautas que devem estar sobre a mesa do cristão e que servem de orientação para nossas escolhas nesse ano político, ok? Um outro princípio muito, muito claro nas Escrituras além disso, é o nosso dever para com os governantes, né? Somos reformados e nós cremos, naturalmente, a coluna dorsal da nossa teologia é a soberania do Senhor. Então Deus coloca e tira quem Ele quer. Então, diante desse fato, há uma responsabilidade da igreja de orar e interceder por aqueles que Deus coloca ali. Então, assim, é um ano político, é um cenário que eu julgo ser espinhoso, né, dado a polaridade que nós vivemos, mas a igreja ela tem a sua responsabilidade e tem uma relação política. Essa relação tem que ser orientada e pautada pela palavra de Deus. O senhor falou de um cenário espinhoso, e você que está me ouvindo aí certamente viu as últimas notícias, quando há uma denúncia aí de que
influenciadores, pessoas de renome, de respeito, que têm toda uma moral, inclusive de todos os campos ideológicos, eles receberam propostas em dinheiro, valores assim até milionários, dependendo da quantidade de seguidores, para direcionar o seu público a favor ou contra aí um certo banco, que nós estamos aí no meio de um escândalo desse banco, né? Então, muitos receberam, provavelmente, né? Provavelmente receberam para poder falar contra. Esse cenário espinhoso, a gente vai ter que lidar com pessoas que vendem a sua própria consciência. Certamente. Novamente, a gente precisa entender, e a gente já está começando a tocar em pontos da providência. Quando falamos sobre providência, falamos sobre soberania. A gente tem que ter um certo cuidado de não colocar tudo na conta do Senhor, né? Então esse é um ponto. Deus sustenta todas as coisas, Deus dirige todas as coisas, mas nós precisamos entender que o homem que está no cenário político e o homem que faz política é um homem corrompido pelo pecado, certo? Então o problema em si não é tão somente a política como um fim em si, mas são pessoas que estão relacionadas à política, pessoas que estão fazendo política. E as pessoas que fazem política, Herbert, eles não fazem em cima de uma neutralidade moral. Não tem como ser neutro moralmente falando. Não existe como ser neutro moralmente. Então você faz política, e a maneira como você faz política é determinado pelas suas crenças morais. E quando nós olhamos para o ser humano como um todo, o ser humano ele é um ser depravado. E quando nós olhamos para o homem sem Deus, aí o cenário fica pior ainda, né? Então, talvez o grande problema nosso é a expectativa nossa, e eu coloco nosso como povo de Deus, a expectativa que nós colocamos em cima de Deus, não é? Nós precisamos apoiar politicamente, precisamos estabelecer a nossa escolha política, mas nós precisamos entender que aqueles que estão fazendo política fazem com crenças, e muitas vezes com crenças que destoam completamente da palavra de Deus. E qual é o desembocar disso? Qual é o resultado disso? É esse que nós estamos vivendo, é esse cenário. É por isso então, eu nem sei se eu já estou adiantando alguma coisa, é por isso então que eu não vejo uma restauração política a partir do homem. O homem não consegue se autorredimir. Se ele não consegue se autorredimir, ele não consegue redimir o cenário político. Então a nossa redenção está em Cristo. Por isso que toda essa corrupção que nós vivemos aponta para Cristo Jesus, o único que vai poder trazer um cenário, ou talvez um desfecho para esse cenário, né? Eu faço às vezes uma correlação com o judaísmo, né? Do Antigo Testamento, onde eles esperavam na obediência da lei uma certa redenção do seu coração. Então eles se esforçavam, mas no final não conseguiam, porque a lei não poderia redimi-los. Por isso, eles deveriam ter buscado o Redentor, que era o Messias. E eu acho que o dilema nosso é o mesmo ponto, né? A gente não pode olhar para o ser humano como se dissesse, fulano A, fulano B vai resolver o nosso problema. Não vai, né? Então a nossa redenção está em Cristo. Certamente existem políticos que têm uma posição moral melhor que o outro, mas isso não quer dizer que ele é o redentor de todas os problemas que nós enfrentamos, seja social, seja político, seja espiritual. A redenção não está em nenhum deles. Uma vez entendendo que não há redenção, digamos assim, na política, mas nós devemos escolher aqueles que são melhores, que têm um perfil, que não são necessariamente crentes, né? Existe muito aquela ideia, não, você tem que colocar um presidente crente. Não necessariamente, né? Não, acho que não é por aí também, né, Rev? A gente tem que ter uma pessoa que tenha um temor, que tenha princípios morais bem estabelecidos no seu coração, e que a gente acredite. Se lá na frente ele mudar de ideia, vai ser parte da humanidade caída, né? Mas às vezes nós achamos, assim, o senso comum acha, e até
Talvez a gente até vê isso dentro da igreja, achando que o descrente não pode fazer coisas boas, né? E pode, Não, e pode. muitas coisas boas. Pode. Então, assim, a nossa teologia também considera aquilo que chamamos da graça comum, né? Então, Deus dotou o ser humano de algumas faculdades, de alguns vieses até morais que são bons, não é? Então, assim, e capacidade. Então, a capacidade de gestão, por exemplo, não é só o crente que tem. Um descrente também tem capacidade de gestão. Ou capacidade de fazer uma gestão social. Isso não é apenas uma prerrogativa do crente. O descrente também tem condições de fazer. Então, novamente, isso tem muito a ver, tem muita ligação com as crenças morais de cada um que está fazendo a política e desenvolvendo esse conceito de gestão pública, né? Nós vemos, por exemplo, quer dizer, nós assim, né, falando de mim mesmo, assisti recentemente uma série na Netflix, são 3 episódios de Bill Gates, contando a história de Bill Gates. Uhum. Ele e Melinda Gates se dedicaram ao longo dos anos para ajudar pessoas. Uhum. E nós podemos contestar muitas coisas deles, das suas ideias, mas eles lutaram para afastar, por exemplo, a miséria da Nigéria e tantos outros países da África, levando saneamento, tentando criar uma rede de esgoto que fosse mais barata, a um custo acessível para países e cidades extremamente pobres, e dedicaram milhões de dólares nessa pesquisa. Ótima ilustração, tá vendo? Então, assim, não só o crente consegue fazer uma gestão pública, né? O descrente também tem condições de fazer. Eu vi na última eleição, muito daquilo. Muitas pessoas falam assim: a igreja precisa se posicionar. Uhum. Escolher um lado. O que o senhor acha disso? A igreja, a instituição ou o indivíduo? Eu acho que nós temos que separar duas coisas, né? Qual é o conceito que essa pessoa que diz isso, qual é o conceito que ela tem de igreja? Então, é a igreja como povo de Deus ou é a igreja como denominação? Né? Eu não entendo que a igreja como denominação ela tem o papel de se posicionar por A ou por B politicamente. Né? Agora, o membro da igreja, como um cidadão, ele tem todos os direitos, como um cidadão que de ter escolhas no âmbito político e social. Então, eu não vejo problema de um cristão, com seus direitos de um cidadão, ter uma posição política. Eu não vejo problema. Né? Eu acho que o problema não está na posição que toma. Talvez um problema pode decorrer disso. É a maneira como ele se posiciona. Né? Então, talvez o maior problema que nós enfrentamos na última eleição, e pode ser que seja um problema ou outro isolado nessa que vai chegar aí, é a maneira como nós nos posicionamos. Então, você pode se posicionar firmemente sobre a sua fé, mas você pode fazer isso sem brigar, né? Você pode se posicionar a respeito das suas convicções políticas, mas você não precisa necessariamente brigar por causa disso. Você não precisa causar dano, principalmente, né, na unidade da Igreja de Cristo, por esse motivo. Então, o que eu tenho visto, Herbert, a nível geral, né, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, pessoas fazendo dos seus candidatos ídolos, não é? Isso é um perigo, né? Esse é um problema. Então, assim, quando você faz do seu candidato uma figura de ídolo, então ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar central do nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que eu olho para aquilo e falo assim, eu não consigo viver sem esse negócio e eu estou disposto a ir às últimas consequências para ter esse objeto ou para ter a confiança dessa pessoa. Então isso já se tornou um ídolo, não é? Então eu vejo assim, muitos embates, principalmente dentro da igreja, brigas, divisões,
maledicências, calúnias, porque o candidato que essa pessoa escolheu, ou a ideologia que essas pessoas escolheram, já se tornaram ídolos na vida dela. Então, quando um governador, um governante, um político, um partido, uma ideologia, ela toma o lugar central da sua vida, do seu coração, você vai estar disposto a brigar por aquilo, inclusive dentro da sua família, de sangue e da fé. Então, a posição política é um problema? Não vejo. Mas a maneira como eu me posiciono e a intensidade como isso se dá, não é? E a intensidade e a maneira revela se o candidato A ou B se tornou um ídolo para mim. Muito bom, reverendo. Na última eleição, nós tivemos também igrejas que convidaram políticos para o púlpito. Uhum. O que o senhor vê da igreja presbiteriana? Ela faz isso? Ela permite isso? Qual que é a posição da nossa igreja nesse sentido? Não, a nossa igreja ela se posiciona contrário a isso, não é? Porque o púlpito da igreja presbiteriana do Brasil é algo muito caro e muito sério dentro do nosso ministério, não é? A palavra de Deus, dentro da nossa denominação, dentro dos nossos cultos reformados, tem a centralidade. Então, púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, certo? A igreja é o lugar onde nós ministramos os sacramentos do Senhor. Então, nós temos isso de forma muito clara. Púlpito não é palanque. A igreja e o culto não é comício, né? Então, isso é muito bem estabelecido dentro da nossa igreja. Mas, pastor, então um candidato não pode ir na igreja? E agora eu só tenho condições de falar pela igreja que pastoreio, né? Então, assim, se um político quiser ir ao culto na sua igreja, vai ser bem-vindo como qualquer outra pessoa, certo? O que nós fazemos é o que nós fazemos por qualquer outra pessoa. Nós pregamos a essas pessoas e certamente pregaremos, se ele estiver no culto, essa pessoa, esse candidato. Eventualmente oraremos para que Deus possa abençoá-lo, como nós fazemos com qualquer outra pessoa, não é? Mas isso não quer dizer que ele terá lugar distinto ou uma palavra de pedir votos ou coisa dessa natureza utilizando o nosso púlpito. Isso aí, acho que isso é muito, quase algo resolvido dentro das igrejas presbiterianas, né? Talvez Sim. um ou aquela ali que destoa um pouco, mas esse é o parecer da igreja como denominação, né? Bom seria se todas as igrejas também fizessem isso, né? A gente evitaria muitos mal-estar, né? Assim, no meio evangélico, de pessoas com posições extremadas, radicais, né? Como o senhor não chegou a usar a palavra radical, mas muitos na sua posição acabam sendo radicais e acabam machucando, magoando e errando, né? Nos seus princípios. Algo que nós precisamos realmente trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, é a sensatez. Nada Certamente. melhor do que ser sensato. O cristão precisa ser sensato. Equilíbrio, né, bicho? Acho que equilíbrio ele precisa estar presente na vida como um todo. Constrói e constrói bem, né? Exato. Quando nós pensamos em 2026, nós estamos pensando na providência de Deus. Porque nós não sabemos o amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem se nós estaremos vivos. Nós precisamos ser francos quanto a isso. Mas existe alguém que não perde o controle de nada, né? E esse é o nosso Deus. Fala um pouquinho sobre a providência, nessa doutrina que nós pregamos, que falamos, mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade de assimilar. Qual que é o conceito da providência de Deus? Inclusive o próprio Heber Carlos Campos tem um livro só sobre providência. Heber foi meu professor na validação e dias atrás eu estava precisando fazer uma pesquisa e voltei a esse livro dele, a Providência, um calhamaço assim. Bem grande. Talvez é o que mais melhor temos na língua portuguesa sobre esse tema. Mas assim, em linhas gerais, a providência de Deus está correlacionada à sua soberania. É o ato de Deus governar, sustentar e dirigir todas as coisas, seja das coisas menores a maiores.
Então Deus pode fazer isso por um meio direto e Deus pode fazer isso por um meio secundário. Deixa eu dar um exemplo, talvez, para ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Deus pode exercer uma cura, sei lá, sobre uma pessoa que está vivendo ou tendo um diagnóstico de câncer? Certamente. Porque se eu não creio que Deus pode curar de forma livre de qualquer meio secundário, eu tenho dificuldade, então, de entender que Ele é soberano e tem poder sobre todas as coisas. Então, nós cremos, sim, que Deus, na sua soberania e providência, Ele pode curar uma pessoa de qualquer doença que essa pessoa esteja vivendo. Mas Ele pode fazer isso de forma direta, como Ele pode fazer isso de forma indireta, ou de meios secundários. O que seria um meio secundário? A medicina, os médicos, os tratamentos que estão cada vez melhores. Mais eficazes, né? Mais eficazes. Então, assim, isto é providência. É o ato de Deus governar, dirigir todas as coisas, das menores às maiores, de forma livre de qualquer intercurso humano, mas também por meio de meios secundários. E entendendo que, mesmo que a cura não tenha acontecido, Deus continua governando. Exatamente. Né? Por mais que talvez a resposta ao que queremos não seja aquela que queremos, mas isso não diz nada a respeito da soberania do Senhor. Como se Deus tivesse sido incapaz ou não tivesse se atentado para aquele fato. Exatamente. Né? Às vezes o problema não está na soberania e na providência, o problema às vezes estão nos nossos desejos, né? Então, às vezes nós transferimos ao Senhor um problema que não é dele, é um problema nosso. Nós queremos que Deus faça aquilo que o nosso coração deseja. Então nós já temos uma cartilha e agora até a nossa oração é muito orientada pelos nossos desejos e a cartilha que a gente já estabelece. Olha, Senhor, eu preciso e necessito ou quero determinadas coisas, então está aqui, o Senhor poderia providenciar para mim. Não, esse não é o sentido de providência, né? Esse não é o sentido de providência. Então, muitas vezes o problema não está na providência e nem na soberania. O problema está em um coração desejoso. E às vezes desejando nem aquilo que Deus quer para nós. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Algumas pessoas interpretam errado esse verso, né? Como se não, Deus vai satisfazer os desejos do teu coração. Mas se esquece que primeiro você precisa agradar-se do Senhor. Ou seja, ter prazer na vontade de Deus, consequentemente, seu coração vai ser transformado para que aquilo que você queira era, de fato, aquilo que Deus também quer. Perfeito. Havendo uma sintonia, né? Uhum. Mas as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender, por exemplo, o governo de Deus, a providência de Deus, com a liberdade humana. Uhum. Esse é um ponto. Explica para nós, como nós podemos entender melhor a soberania, o governo de Deus e as nossas escolhas, né? Como que essas engrenagens, elas funcionam? Pois é, esse aí é um tema delicado, é um tema que vem se discutido ao longo da história da igreja, né? E nós estamos aqui apenas para dar uns pitacos, né? Até porque, assim, o que acontece? Existem coisas na Bíblia, Herbert, que a gente não consegue chegar a um denominador comum e uma resposta racional para essas coisas, né? Eu sei que tem muitas respostas para esse tema, muito foi escrito sobre isso, mas eu lembro de um professor dizendo sobre esse assunto algo muito interessante. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas linhas paralelas que não se cruzam. São duas verdades. Deus é soberano, ok? E a outra verdade, o homem é responsável por suas ações. Como essas linhas se cruzam, me parece que a Bíblia não está tão interessada em trazer esse cruzamento de informações. Mas vamos tentar pensar um pouquinho aqui sobre as implicações disso. Eu acho que nós precisamos pensar um pouquinho sobre um primeiro ponto. Primeiro, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, tá? Deus é soberano. Então, na sua soberania,
ele vai salvar os eleitos. Mas ele mandou a igreja pregar. E se a igreja não pregar, ela não está cumprindo o que Deus mandou e, portanto, Tiago fala, se você sabe o que tem que fazer e não faça, está pecando. Deus é soberano, ele governa a minha vida e a sua, e daqueles que estão ouvindo a gente e assistindo. Deus dirige. Mas Deus mandou eu orar. Então, qual é a relação entre essas duas coisas? Eu acho que se a gente ficar procurando a relação, talvez a gente vai ficar tentando buscar uma equação racional que não tem. São duas coisas que estão andando paralelas e que a Bíblia mandou a gente fazer. Então, Deus é soberano, ele dirige todas as coisas, mas eu tenho as minhas responsabilidades como um ser criado. Então, eu devo caminhar dentro daquilo que Deus me chamou para fazer como criatura dele. Quando Deus nos criou, ele estabeleceu para nós limites de ação e também leis e mandamentos que deveríamos cumprir. Então, o que me cabe é preocupar em fazer aquilo que Deus revelou para que eu fizesse. E aquilo que eu não sei o que Deus quer de mim? Deuteronômio fala sobre isso, As coisas 29, encobertas 29. Pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem a mim. Então me parece que Deus está falando assim, meu querido, entendam o seguinte, as coisas que eu não revelei não cabe a você e você não deve se preocupar quanto a essas coisas. O que deve você preocupar é as coisas reveladas, aquilo que eu revelei. Então, eu acho que muitas vezes nós, crentes, nós gastamos muito tempo especulando coisas que Deus não revelou, e deixamos de cumprir as reveladas. Então, acho que esse é um problema que nós precisamos atentar um pouco mais. Este podcast tem também o apoio da Zucoloto Transporte, transportando a carga por todo o Brasil. Tem também o apoio da Manancial Fachadas e Cortes. Aqui nós agradecemos sempre o apoio, desejando um 2026 maravilhoso. Nós também temos o apoio da Família Cabral, Supermercado Família Cabral, isso mesmo, entra lá no Instagram que está aparecendo aqui e você tem ali um melhor local com as melhores promoções para você. E todos os demais, como a SF Agrícola, que participa conosco também, Deus abençoe muito a sua vida, gratidão por fazer parte desse podcast. Está dando atenção especial. Tem um texto que eu gosto muito, a questão que Paulo fala, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar. Mas logo antes ele diz um imperativo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paralelo ali, ou seja, você tem a responsabilidade, você tem que desenvolver. Mas logo depois ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Mas só voltando, talvez uma coisa também para colocar aqui, Herbert, é o seguinte, então a providência não anula nossas escolhas. Deus nos criou com direito a escolhas. Acho que isso precisa ficar claro também. Ok, nós não temos escolhas para salvação. Nós não temos livre-arbítrio, não cremos nisso, pelo menos a doutrina reformada não. Sim. Mas nós temos aquilo que alguns teólogos sistemáticos chamam de livre agência, ou liberdade de escolha, ok? Liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. Então, Deus me deu liberdade de escolha, certo? Por exemplo, com quem o jovem que está querendo casar vai casar? Ora, Deus deu princípios para que esse jovem pudesse escolher a sua esposa e Deus deu princípio para que essa moça pudesse escolher o seu marido. Certo? Então, por mais que talvez olhemos adiante, não possamos ver claramente algumas coisas, mas Deus deu princípios para que eu pudesse fazer uma escolha. Essas escolhas. Certo? Recentemente, eu recebi no meu gabinete, recentemente não, já tem um tempo, eu recebi no meu gabinete um rapaz, que
estava um tanto indeciso sobre se deveria ou não mudar para uma outra cidade, proposta de emprego e tudo mais. Deus revelou na Bíblia o que ele deveria fazer? Não. Não está claro. Olha, saia de Rio Verde, vai para a cidade tal. Não está claro. Mas Deus, mesmo não sendo claro em relação a algumas coisas da nossa vida, tomadas de decisões, Deus deixou princípios que nos orientam na tomada de decisão. Tem um livro, nós estudamos ele também na nossa escola dominical. Na verdade, são 3 livros que falam sobre a soberania de Deus e as escolhas, vontades. A do Heber Carlos Campos Júnior, Tomando as Decisões Segundo a Vontade de Deus. Faça Alguma Coisa, Kevin DeYoung. E um livro que eu usei também, de Jay Adams, esse não foi traduzido ainda. Mas muito bem. Eu acho que é o DeYoung que estabelece essas diretrizes. Ele fala assim, como que nós podemos orientar numa tomada de decisão quando eu não sei o que Deus quer para mim? Primeiro, princípio, é lícito. Aquilo que você está desejando ou está prestes a escolher. Vamos pegar a ideia ou a ilustração desse rapaz que me procurou, querendo saber se deveria ou não mudar de cidade. A minha fala com ele é lícito. O motivo pelo qual você deseja mudar de cidade, de emprego, é lícito. É lícito. Ok. Porque se for ilícito, já tem uma reprovação aí. Já cai por terra naquele momento. Então, eu acho que é um princípio. Segundo princípio, esse emprego vai te escravizar? Como assim escravizar? Esse emprego vai fazer com que você reduza o seu tempo para sua família? Porque às vezes você vai ganhar mais, mas você vai ter algumas limitações de tempo em família. Você vai ter limitações de tempo na igreja. Talvez você vai deixar de servir ao ministério que você servia. Então, assim, é um princípio. Terceiro princípio, e aí é DeYoung falando, ele diz, traz benefícios para a sua família. Eu gosto disso, porque assim, eu vou mudar para uma cidade, eu vou ganhar mais, eu vou ter uma promoção no meu emprego, mas eu vou levar minha família para um lugar, primeiro que não tem uma igreja saudável. Eu vou levar a minha família para um lugar onde eu não consiga dar a ela um vínculo, talvez, de amizades saudáveis que vão fazer um movimento legal para o crescimento nosso como família e como pessoas. Não é? Isso é saudável para a sua família. E é um quarto princípio que ele fala, que já tem relação com a terceira, esse movimento de mudança trará edificação para a sua família. Não é? Por exemplo, eu conheço pessoas que mudaram para uma determinada cidade, mudou para uma determinada cidade, e lá não tinha uma igreja saudável para frequentar. Então, houve um ganho em termos profissionais? Sim. Mas houve um decréscimo no que diz respeito a um movimento de edificação e crescimento espiritual. Não é? Então, assim, nem sempre a palavra de Deus dá a nós clareza em escolhas que nós faremos, mas ela estabelece princípios que servem de orientação para tomadas de decisão, certo? E Heber ainda fala, o Júnior, ele fala algo interessante ainda no livro dele, que nem sempre Deus dá para nós, por exemplo, 2 escolhas, uma certa e uma ruim. Às vezes Deus dá para nós 2 escolhas certas e boas. Não é? Por exemplo, uma boa e uma melhor ainda. Então assim, talvez você já tenha passado por essa experiência. Nós, pastores, passamos por essa experiência. Né? Quando... Mudança de campo. Mudança de campo. Vou pegar um exemplo de mudança de campo. Às vezes você recebe 3 convites. Todos bons. Todos bons, todos legítimos. Não é? Para pastorear igrejas, para pastorear pessoas, para pregar a palavra. Então, são 3 escolhas boas, né? Mas aí você tem princípios que levam você a fazer uma escolha dentro de 3 opções legítimas.
Eu acho que aí é até mais difícil, né? Porque quando você tem uma escolha legítima e não, fica mais fácil você escolher pela legítima. Mas quando você tem 3 escolhas boas? Então, assim... Não pode ser pela financeira. Não, nem sempre, né? Tem que ser por aquela que realmente você percebe que Deus está te chamando para uma missão. Exato. Mas também nós não podemos dizer... Coração, né? Nós não podemos também falar que a questão financeira é um problema. Não. Essa pode também estar num princípio. Uhum. Não é ela o único princípio que vai definir. Mas ela também pode estar alencada aqui. Porque exatamente. A gente não pode ser ingênuo, Herbert, principalmente o cristão, né? Porque a gente, talvez por causa desse cenário onde as igrejas lidam de forma irresponsável com o dinheiro, a gente fica até meio assim receoso de falar sobre o assunto. Mas não é pecado o crente querer prosperar financeiramente, crescer financeiramente. Seja o crente, o cristão, não há nada de errado nisso. Então a gente tem que procurar sim dar o melhor para nossa família, a gente tem que procurar crescer nessa área, né, nos fazer dignos de um melhor salário, muito embora esse não seja talvez o principal princípio, mas a gente não pode descartar ele, né? Então a gente tem que analisar essas questões. Exatamente. Mas entrando para um tema que geralmente todo ouvinte quer saber, né? O problema do mal. Como conciliar, assim... É possível conciliar a providência de Deus com as calamidades? Agora, antes de vir para cá, eu vi uma cena assim muito terrível, que agora no Instagram, quando você gosta de uma coisa, eles começam a mandar, né? Uhum. Era um ônibus descendo aqui na 101, na BR-101, pegando fogo. Esse ônibus estava literalmente pegando fogo e descendo pela pista, porque ali é uma grande descida naquela região. E eu fiquei tão preocupado com aquilo, assustado, um ônibus nessa situação. Aí me parece, como todos se salvaram, houve um problema anterior, todos desceram rapidamente e por alguma falha perdeu-se o freio e o ônibus desceu. E aí o fogo começou a se alastrar e com o vento veio se alastrar e virou uma grande bola de fogo. Alguns olham e falam assim, onde está Deus nisso tudo? E tantos outros, eu vi essa reportagem também e me parece que foi ontem, eu estava assistindo uma reportagem também de um assassinato cruel que foi feito a uma criança e tal. E tantas outras coisas que a gente liga a televisão ou acessa a internet, chega para nós com facilidade, né? Sai sangue, né? Então, assim, é um outro problema, né? É uma outra questão que tem sido discutido desde tempos remotos, desde a época de Agostinho, Calvino, o dilema do mal. Muito tem sido escrito sobre essa questão, né? Até de forma mais filosófica, mas em linhas gerais, a gente precisa entender, estabelecer algumas coisas. E talvez eu vou até ser muito simplista na minha resposta, né? Primeiro, é que Deus não é o autor do mal. Porque se eu faço essa afirmação que Deus criou o mal, eu vou ter um sério problema com o ser de Deus, né? Porque se ele criou o mal, ele criou o pecado. Então, se ele criou o pecado, nós temos um problema mais sério até de redenção. Porque se ele criou o pecado, o homem ele não pode ser indesculpável no dia do juízo. Então, eu acho que esse é um pressuposto perigoso, né? Perigoso, e a gente já tem que descartá-lo de início. Deus não criou o mal. Mas de onde veio o mal? Pô, aí tem uma série de possibilidades, né, que foi desenvolvido ao longo da nossa história, da história recente. E a teologia fala um pouco sobre isso, a filosofia também. Mas eu entendo que muito dos males que nós vivemos são males causados pelo próprio pecado que entrou no homem, e principalmente quando nós vemos problema de ordem moral, certo? Mas o que me traz esperança é que Deus, na sua soberania e providência, ele pode usar até
as mazelas, seja de qual natureza for, para converter em bem para o seu povo, não é? Então essa questão de onde vem o mal, a gente pode ler vários livros aí que vai dar a nós mais argumentos, né? Eu acho até que a gente tem que refletir mais como Deus fala conosco através dessas coisas ruins que acontecem. Como a gente vê o mover de Deus. Como é que Deus usa o mal, seja ele causado por qual esfera for, como é que Deus usa o mal para o bem do seu povo e para governar todas as coisas, não é? Aí eu me lembro da história de José do Egito, e a história que eu mais gosto do Antigo Testamento, quando fala de providência e soberania, né? É fantástico a trilha, né? Eu penso assim, numa trilha onde Deus vai levando tudo a se encaixar. Deus foi que criou as mazelas na história de José? Não, absolutamente. Não foi Deus que criou as mazelas. As mazelas daquela história foi causada pelo homem, pela corrupção do coração do homem. Sim. E aí a gente vai ver os irmãos de José, toda a trama e etc e tal. Mas quando a gente olha para o final da história e a gente começa a olhar, então a gente olha a história do final para o início, a gente vai perceber esse fato aqui, que Deus, em sua soberania, ele utiliza até as mazelas morais do ser humano para fazer com que o seu povo seja bem-aventurado. Então, eu acho que essa questão ela precisa ocupar mais o nosso coração nesse debate. Como é que Deus utiliza o mal e usa esse mal para o bem do seu povo e para governar a história de maneira que nada fuja do seu controle, né? Então, acho que isso é algo até de ordem mais prática para a gente pensar. Sim, sim. Por que essas coisas acontecem dessa forma? Como ver a providência de Deus no meio do sofrimento? Antigamente a gente estudava sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós estamos estudando sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, já aí por 3 anos, e tantas tragédias, tantas coisas ruins. Agora, recentemente, aqui pertinho na Venezuela, né, milhões de pessoas saindo por conta da pobreza. A maldade está presente em muitas partes do mundo, mas a gente vê o agir de Deus na vida de pessoas. Deus está interessado em pessoas. Como o senhor vê isso, assim? Que palavra que a gente pode trazer para alguém que está sofrendo neste momento, está passando realmente por um embate terrível, às vezes é na própria família, no próprio corpo ou no trabalho. Eu acho que antes de falar a gente tem que se compadecer, certo? Então, a gente tem que se compadecer daqueles que sofrem, né? Jesus fez isso. Jesus se identificou com o ser humano, com os problemas do ser humano e se compadeceu dele. Muitas vezes, eu tenho visto assim, um movimento até mesmo perigoso, que a gente precisa repensar algumas estratégias nossas no cuidado daquele que sofre. Semana passada, retrasada, nós estávamos estudando na igreja sobre a morte do infante, né? E há tantas perguntas, né? Se levanta com a morte de uma criança, etc. E uma das questões que a gente levou para o debate muitas vezes nós queremos fazer teologia no sofrimento do outro. E não dá, né? Talvez no primeiro momento não. Muito embora a teologia sirva, a boa teologia é o fundamento para a gente trazer uma palavra de consolo. Mas o que a gente percebe muitas vezes é que na hora do consolo a gente quer fazer especulações teológicas. Acho que talvez não seja esse o momento. Então aquele que sofre, ele precisa assim, de cuidado, de presença, de aconselhamento, de oração, de companhia, de abraço, de ternura, de afeto, né? Mas não é isso em detrimento da teologia. O que eu quero dizer com isso? No primeiro momento, talvez, não é chegar lá para aquele que sofre e fazer um arrazoado teológico do sofrimento. Um tratado teológico do sofrimento. Então, assim, em algum momento, essas questões virão.
e a gente vai usar a palavra de Deus para trazer consolo a essa pessoa. Tem um livro A Depressão de Spurgeon. Me falta agora aqui o autor. Esse livro é interessante. Esse livro eu acho que é da Fiel. Depois você pode procurar esse livro aí na internet. Ele mostra em algum momento do livro como a esposa de Spurgeon ajudou ele a lidar com a depressão. Bem legal, porque Spurgeon... Um servo de Deus, pregador, muito famoso. Ele sofreu com depressão por muitos anos, né? Depois que ele pregava... Depois que aconteceu um evento na igreja que ele pregava, houve um incêndio, um tumulto de incêndio. Alguns falam que nem foi um incêndio, mas alguém gritou incêndio, pessoas saíram correndo da igreja, houve um tumulto, pessoas foram pisoteadas e morreram algumas pessoas, e dado aquele evento, ele ficou entristecido e isso gerou um momento deprimido na vida dele. E uma das coisas que a esposa dele fazia com ele era, todos os dias ela escrevia as promessas de Deus, os salmos, e pregava em lugares onde Spurgeon pudesse ver. Então, no espelho do banheiro, na sala, em alguns lugares em que ele tinha acesso com a visão. Então, o que era isso? Era fazer Spurgeon se lembrar das promessas verdadeiras que Deus tinha para a vida dele. Então, olha só como a teologia bem alinhada a um coração de afeto e de carinho pode ser um movimento correto e interessante. Então, eu me compadeço de você. Abrindo mão da Bíblia? Não. Mas fazendo com que os princípios da palavra de Deus sejam levados ao seu coração que sofre de uma maneira afetuosa. Então, como que nós podemos, respondendo à pergunta, levar consolo? Sabendo aplicar a palavra de Deus ao coração do sofredor. Fazendo companhia a ele. Fazendo companhia, né? Tem um certo momento onde Jesus está chegando numa cidade, está saindo ali um velório, e Jesus se compadece daquela mulher. Era o filho único dela. Ela havia perdido seu esposo, era uma mulher viúva, seu filho único agora estava sendo levado para o sepultamento. E diz o texto que Jesus se compadece. E Jesus para aquela cerimônia, para aquele cortejo, e ressuscita aquele jovem. Aquele jovem é ressuscitado. Exemplifica muito bem o que Deus quer fazer na vida do ser humano. Ele quer trazer consolo. Se preciso for, ressuscitando, ele vai fazer. Mas lembre-se, houve muitas pessoas que morreram na época que Jesus estava ali. Mas Jesus ressuscitou 3. Jesus não é um radical a ponto de falar assim, eu vou mudar essa realidade agora. E num estalo de dedos tudo acontece. Porque Jesus nos ensina que leva tempo e é necessário passos, afeto, abraço, carinho, até o momento final. Acho que a nossa história perfaz isso, né? Você abraçar, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, mas estar junto. Que Deus nos dê graça para que a gente possa pastorear a igreja e conseguir, né, reverendo? E estamos fazendo esse podcast aqui para levar um pouquinho desse consolo, esse entendimento, esse fortalecimento para a sua vida em nome de Jesus. Mas assim, as palavras finais, o que o senhor vê de mais interessante e maravilhoso nesse cuidado de Deus, nessa providência de Deus que governa todas as coisas, nos levando dentro de um plano perfeito. Voltando lá àquele livro do reverendo Heber, O Plano Perfeito de Deus para o Mundo. Eu acho que nós, como cristãos, o Evangelho, Herbert, não é apenas... É uma mensagem, evidentemente a Bíblia fala sobre isso. É uma mensagem. Mas essa mensagem traz crenças que orientam a nossa forma de enxergar o mundo, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos alinhar as nossas expectativas.
Eu entendo e tenho falado isso na minha igreja, que muitas vezes o nosso sofrimento se agrava por causa de expectativas ilusórias. Nós já vivemos num mundo caído. Então vamos lá, nós temos 2 elementos fundamentais para sofrer. Primeiro, nós somos caídos e depravados. E a gente vive num mundo caído. Então nós temos 2 elementos fundamentais. Não é? Nós somos caídos e o mundo é caído. O mundo é caído. Então para onde a gente vai? A gente vai viver e a gente vai lidar com o sofrimento. Eu acho que isso se intensifica quando nós achamos que o sofrimento não vai bater à nossa porta, que isso é um problema do nosso vizinho. Não é? Então não. Pode ser que um dia a gente vai ter que enterrar alguém que ama. Um parente, um filho, uma esposa, um esposo. Por quê? Porque essa é a realidade desse mundo caído. Nada eu nem você, nem os nossos ouvintes, nenhum de nós está completamente seguro daquilo que pode acontecer amanhã, por exemplo, no que se refere à nossa saúde. Nós estamos gravando aqui, mas o que me garante que semana que vem eu precise ir ao médico por alguma razão e não tenha um diagnóstico de uma doença terminal? Nós não queremos isso. Mas o que nos garante que isso não vai acontecer? Sim. Então, nós precisamos realinhar as nossas expectativas em relação a viver nesse mundo. Acho que esse é o primeiro elemento. O segundo é: o Evangelho me traz crenças que fazem chegar a uma realidade com segurança. Qual é? Que seja qual cenário de vida eu venha viver, Deus está controlando isso, não é? E a Bíblia, Mateus 6, fala que nenhuma pessoa, por ansiosa que esteja, pode acrescentar um côvado na sua vida. E um côvado ali é uma unidade de medida. Então ele está dizendo assim, a nossa ansiedade, o nosso pensar no que vai acontecer amanhã não pode direcionar a nossa vida nem para cá, nem para cá, nem por 30 centímetros. Não é? Então, eu preciso entender que se amanhã eu precisar lidar com uma enfermidade crônica terminal, Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso para viver com aquilo. Se amanhã eu precisar viver o luto de uma pessoa próxima a mim, eu vou sofrer, mas Deus prometeu estar comigo. Então, pensar nessas coisas me faz olhar para o futuro, para a providência, etc., com uma expectativa real, bíblica, e com uma segurança de que, seja o que for que acontecer, Deus vai estar comigo. Isso é bom, porque nos coloca no nosso lugar também, no sentido de que eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não tenho controle sobre a vida dos meus filhos, eu não tenho controle sobre a igreja. Então, o que eu fui chamado para fazer é ser fiel naquilo que Deus colocou para que eu faça, e descansar de que Deus cuida de todas as coisas. E orar para descansar, porque a gente não descansa, né? E orar para que Deus nos dê descanso nessas verdades que a gente já tem como crenças muito estabelecidas na nossa vida. Exatamente. Muito obrigado mesmo. Momento especial a gente poder refletir sobre isso, pensar, né? Filosoficamente, mas principalmente teologicamente, né? Os princípios de Deus para a nossa vida. Quais são as suas palavras finais para os nossos espectadores, aqui que estão nos assistindo? Que Deus possa continuar lhe abençoando. Nós agradecemos sua presença aqui, ficamos muito felizes por essa oportunidade, porque é um assunto que leva paz e direcionamento para a vida das pessoas, né? Precisa dar direção para o povo. Quais são as suas palavras assim finais, despedidas, agradecimento para aqueles que estão nos assistindo? Ótimo. Primeiro, eu queria agradecer você pelo convite, estar aqui. Para mim me sinto honrado em estar aqui nessa conversa. Nós que agradecemos. É uma conversa relevante, é uma conversa interessante. E também, assim, parabenizá-lo pelo bom trabalho, ministério que você tem feito nessa igreja, que é uma igreja co-irmã, uma igreja querida. E pedir que Deus continue abençoando o ministério dessa igreja, na propagação da palavra do Senhor,
de forma séria como vocês têm Amém. feito. Parabéns pelo bom trabalho. Agradecemos. A minha fala, àqueles que estão nos ouvindo, é trazer à memória as palavras de Paulo quando ele diz que o que ele espera do cooperador, e aí é o crente também, é que sejamos fiéis. Então estamos começando o ano, planejar é algo bom, programe. Eu planejei perder alguns quilos, vamos ver se isso acontece até o final do ano. A gente sempre Vai dar planeja certo. perder peso. Faz parte, né? Perder peso, ganhar dinheiro. Então, assim, faça os seus planejamentos, mas eu acho que acima de tudo procure ser fiel a Deus naquilo que Deus colocar sobre você. Olha só. Procure ser fiel na sua vida familiar. Procure ser fiel no seu trabalho. Procure ser fiel na igreja. Procure ser fiel no seu convívio social. Aquilo que Deus, aonde Deus te colocar, seja um instrumento da graça do Senhor, da propagação do Senhor. Eu acho que a vida cristã, ela é simples, não é? Às vezes nós é que dificultamos ela. Então viva a vida cristã com fidelidade. Eu acho que Deus nos chama para essa, que é uma das maiores e principais missões da nossa vida. E que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos nossos ouvintes. Amém, aleluia. Nós que agradecemos, muito Obrigado. obrigado. Deus continue abençoando a Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Qual as redes sociais? O senhor lembra? Rapaz, Tem eu sou Instagram, ruim né? de rede social, né? Nós temos o nosso Instagram, é Segunda IPB Rio Verde. Pedir pro nosso editor colocar aqui no rodapé, tá aparecendo. E, coisa e boa. também a minha rede social é Instagram Juliano Balbino. Eu não sou o cara das redes sociais, mas eu tô lá. Tento Muito interagir bom. dentro daquilo que eu posso. Faça um triplo C, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de comentar o que você espera para 2026. Isso é muito importante, né? Exatamente. O que você espera para 2026? Gosta de compartilhar conosco alguma coisa assim mais pessoal, ou para a igreja, para o ministério, à frente da segunda? Eu sei que vocês estão numa construção lá, mas geralmente a gente visualiza projetos, né, de edificação. Nós temos alguns projetos interessantes. Nós temos um projeto agora de construção de um prédio. Nós estamos construindo um prédio de 3 andares para educação cristã Oh, dos glória adultos. a Deus. Excelente, Né? que bênção. Então nós temos uma edificação em curso. E tem alguns planejamentos e projetos pessoais, né, ministeriais também. Tem que terminar esse doutorado esse ano. Essa é uma das metas grandes. Aleluia. Estou agora na fase da Imagina, eu sei escrita como que é isso. dos últimos capítulos de tese. E é um ano também interessante porque completamos 10... Esse ano completamos 10 anos. Uma década. E fomos convidados pelo conselho para a eleição para mais 5 anos. À frente da segunda, né? Esse ano vai acontecer a eleição? Então é a eleição esse ano e oramos para que Deus Vamos orar aí para dar tudo certo. Juliano 15. Deus possa fazer se cumprir a vontade dele na nossa vida ministerial e na vida da segunda também. Isso é um sinal de zelo da igreja, zelo do conselho, em perceber que aquilo que está caminhando bem precisa continuar caminhando bem, Exato. né? Parabéns, Deus abençoe. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por você que está conosco neste momento. Deus abençoe muito. Lembre-se do triplo C, curta, comente, compartilhe, deixe o seu comentário, mande no WhatsApp aí do seu vizinho, do seu amigo, para que ele possa conhecer mais sobre esse assunto, em nome de Jesus.